Vamos falar do Flamengo, o grupo do Flamengo. Então, Felipe Facincani, eu vou abrir esse assunto com você. Coloca, por favor, pra gente também o grupo H, o grupo do Flamengo, o último grupo da Libertadores, que ficou com Flamengo, Universidade Católica, Sporting Cristal e Talheres. A gente estava olhando aqui a tabela, eu e o Zinho, a gente estava dando uma espiada na tabela, Facinca, para ver que a Católica é a 8ª colocada do chileno, Talheres está em 12º no primeiro grupo do argentino. Não dá para dizer também que o Flamengo pegou um grupo difícil, né? Não, o Talheres, o que tinha de melhor era o Medina. Calma lá. E o time teve desmanche, né? Alguns jogadores deixaram a equipe, que foi muito bem no argentino da temporada passada com o Medina, que agora está no Inter. Então acabou perdendo o norte que ele tinha. O Sporting Cristal tem a tradição de ser sempre o campeão peruano, mas chega em Libertadores e não força, morda, né? Os times peruanos não são muito competitivos, não. como a seleção tem sido agora nas mãos do Gareca, né? Sim. Exatamente, né? E a Católica, no ano passado, por exemplo, o Palmeiras pegou a Católica, sem sofrimento. Sofreu, assim, desnecessário no primeiro jogo lá em Santiago, mas ainda assim ganhou de 1-0, com um pênalti questionável, é verdade, mas ganhou. Né? Não teve nenhum tipo de, nossa, absurdo, aquele jogo tenso, meu Deus. Não, a Católica fez a pressãozinha ali e tal, o Palmeiras segurou bem o régua aí, segura e veio pra cá e matou a Católica, entendeu? Então, assim, o Flamengo não tem nenhum tipo, na minha visão, de bicho-papão, de dificuldade. Repito, assim como o Sormani falou de o Palmeiras passar invicto no grupo dele, o Flamengo, na minha visão, tem tudo pra passar invicto no grupo dele também. Ó, tem um argentino aí, hein? Tudo bem, o Talheres não tem a tradição, a força, mas eliminou São Paulo já em fase classificatória. Tem que mudar muito o que está acontecendo nesse início de campeonato argentino, né? Pela tabela que a gente colou aí, deu uma olhadinha. Segundo, né? Mas assim, a minha opinião que eu dei pro Palmeiras é a mesma. Para mim, Palmeiras e Flamengo vão brigar para ver quem é o que faz mais pontos para ter essa melhor campanha. Pelos grupos que eles caíram. São os dois timaços, né? Junto com o do Atlético também, são os melhores elencos. Então, o Corinthians tem 11 e o Vitor está buscando opções para criar um elenco também. Mas, na verdade, os 3 grandes favoritos... Agora, se a gente falar, a gente vai apontar esses 3 e, de repente, fala do River, né? Então, assim... Foge disso, né? Não foge muito disso. É o Paulo Souza encontrar também o sistema dele, o time dele. Tem uma base... Mas acho que ele está demorando para encontrar esse time. Esse adversário aí é complicado. Porque eu até dei uma declaração no Flamengo. ESPN e o pessoal já... Não tem jeito. A gente aqui fala alguma coisa, o pessoal printa, faz. A gente veio nessa vida para ter rei. Eu não falei que o Flamengo não tem time para jogar Libertadores. Eu não sou louco de falar isso. Que disseram isso que você falou? Porque eu falei que o Flamengo não estava pronto. Eles entendem o que eles querem. O time do Flamengo não está pronto... Porque o Paulo Souza ainda não definiu. O que não quer dizer que ele não consiga passar por um grupo vencendo, mesmo jogando mal. O Flamengo com o time B passa nesse grupo aí. Mas não tem chance de jogar bem? O Flamengo com o time B passa nesse grupo. E outra, hein? O Palmeiras e o Flamengo, na minha opinião, foi tão bom esse grupo que eles caíram, que eles vão poder até dar uma olhada pro Campeonato Brasileiro para começar bem. Não ficar aquela coisa, vou poupar no Brasileiro... porque tem a Libertadores. Não, dá pra você dividir os dois com Dá pra eles brigarem nas frentes todas. Então eu acho que o time do Flamengo... O elenco do Flamengo é espetacular, é maravilhoso. O time que tem Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Davi Luiz, Felipe Luiz. A gente vai aqui falar, aí olha pro banco, o Paulo Souza vai olhar pro banco assim... não tá muito legal. Vem cá o Vitinho, vem cá o Marinho, vem cá o Pedro, vem cá o André, vem cá... você vai aqui... Pablo, que chegou, que está se recuperando. Então, assim, eu só acho que o time não está ainda pronto. Encaixado. Encaixado. Assim. Tanto é que, assim, se esse time, como está jogando agora, já estivesse numa fase avançada da Libertadores, teria dificuldade. Para chegar numa Libertadores, já enfrentar. Agora é a decisão, pegar o River, pegar o Atlético. Como era no passado, lembra? O campeão, vamos supor, se o Flamengo tivesse sido campeão, ele entrasse já na fase de mata-mata, ele não passando pelo grupo, seria difícil. Concordo com você. Agora sim, o grupo que caiu é para brigar pela melhor campanha, para ter vantagens, e o Paulo Souza encaixando o time é o favorito. Ele está demorando. Favorito. Está demorando. Tá demorando. Eu tenho criticado muito, isso tem sido chato. Eu estou falando toda hora isso. Eu acho que assim, ele quer jogar com 3 zagueiros, ele quer variar esse sistema tático, mas escolhe os jogadores, né? Quem é esse time? É Rodinei ou Mateuzinho?
É Felipe Luiz de terceiro ou quarto, que eu bato na tecla aí. Eu acho que ele constrói com 3, mas não defende com 3. Eu não vejo o Flamengo defendendo pra você com jogar 3 com 3, zagueiros. você tem que ter 2 alas muito competentes. O Flamengo não tem alas, ele tem improvisos. E muda muitas peças, vamos dizer. O Everton Ribeiro que é criticado. Mas o Everton Ribeiro brilhou jogando pelo lado direito. Sim, claro, não dá pra você O meter ele Everton hoje, Ribeiro, lá não. esquecidinho lá de meia aberto pela esquerda, não tem mais velocidade para fazer isso. Não. Ele vai ficar intermediária. O Lázaro engoliu ele na posição. O Lázaro vai fazer melhor a função. Claro, e ele vai ocupar uma faixa de campo também que o Arrascaeta gosta de jogar. E no início, o próprio Paulo estava jogando o Arrascaeta muito pelo lado direito. E ele aí depois ele esquerda, viu, opa, trouxe ele mais centralizado, caindo para a esquerda. Vem por dentro da esquerda. A mesma coisa assim. Cara, o Gabigol é o artilheiro que é. O Gabigol está na história do Flamengo como um dos top ali, para definir. Ele movimentazinho. Não, mas ele cai ali na direita e ele que lança para o Bruno Henrique entrar. Ele se completa. Sabe qual é a sensação Agora, que eu tenho? Ele jogar pela direita... o melhor de cada um. Ele está mudando características de alguns jogadores e não tirando o melhor desse jogador. É isso. Sabe? O Marinho brilhou no Santos jogando de ponta direita. Pois é. Agora ele quer que o Marinho jogue como um cara mais pelo meio. O Zé Elias, ele tem o contato do Paulo Souza. Meia hora desse telefone aqui comigo e com o Zinho. Isso, meia horinha. Não, mas eu gosto dele. Eu tô acreditando no trabalho dele. Ele é um cara inteligente. Ele é inteligente. Já era pra ter algo melhor. A fala dele, as entrevistas dele, tu vê que o cara é conhecedor. Claro. Como ele fala, as visões. Ele cobra do jogador que esse time do Flamengo tava precisando. Ser cobrado. Às vezes. Os caras estavam muito assim, ganhamos tudo. Ele chegou e mexeu com todo mundo. Mas esse, pra mim, era o principal ponto de mudança. Isso é legal dele. Às vezes, o principal ponto de mudança do Flamengo não era a questão tática. Era a questão comportamental. Sim. Porque se você mexe na questão tática... Mas ele veio pra mudar. Você muda tudo. Não, sim, mas só que às vezes... Você pode mandar o cara correr, mas se você não der uma direção pra ele correr, vai ser cavalo... Vai correr assim, é cavalo de corrida, vai correr sempre no mesmo lugar. Ele não tem feito isso, isso é um grande problema. A questão que eu falo... tática do Flamengo é que você podia manter o sistema que ele jogava, mas talvez mudando as peças e tirando zonas de conforto para alguns caras que estavam se sentindo, tô aqui, né? Aqui ninguém me mexe. Colocando gente que tá pedindo passagem, como um Lázaro, como um João Gomes. Mas aí uma chegada de um novo zagueiro. Facinho, mas aí entra aquela história, por exemplo, o Lázaro. A função que ele está fazendo é a função que se sobressai porque ele está fazendo uma função que o Everton Ribeiro não está acostumado. Mas aí você vai tirar o Everton Ribeiro da função que ele está fazendo. Será que o Lázaro iria fazer a mesma função? Porque aí o Everton Ribeiro permaneceria na dele, o Bruno Henrique permaneceria na dele, o Gabigol lá na frente. O mecanismo seria diferente. Às vezes, por exemplo, às vezes não. Entendeu? Às vezes você pode, por exemplo... Porque aí, que nem você está falando, eu tenho que cobrar do cara que já está acostumado, não está vencendo, então está faltando cobrança, como o Zinho falou. Talvez, se você tivesse essa cobrança como o Paulo Souza está fazendo, esses caras estariam jogando da forma que estavam jogando há um tempo atrás. Sim. E aí você não precisaria mexer tanto na estrutura. Ele mexe muito. Entendeu? O problema... Mas para mim é o que eu falei, ele mexeu muito numa estrutura que talvez a característica do estilo de jogo que ele quer fazer para alguns jogadores não casa. Mas eu já falei aqui, não adianta você mexer na estrutura e não ter as características para mexer. Sim, é isso que eu tô falando. Você quer mexer, colocar o Felipe Luiz, às vezes, como zagueiro, e depois, quando defende, ele abre lá para a esquerda, e aí você perde a possibilidade de... Olha, onde o Felipe pode jogar? Dentro, que é o que ele faz eu posso bem pegar também. o Felipe porque os caras vão marcar. O Felipe pode ser um meio armador, por dentro, jogando como ele fazia. Ou senão, vem cá, eu tirei o Everton, joguei o Everton de ala esquerda. O Everton no começo da carreira era ala, era zagueiro. Aí todo mundo viu que não dava, ele foi por dentro. Onde ele chegou na seleção, onde ele ganhou títulos importantes, ali aberto. Então, assim, tem muita... Eu acho que mudar, beleza, ele chegou para mudar. Mas tem muitas mudanças. Então, e aí não adianta você cobrar. Você pode cobrar, você se impõe, olha, tem que correr e tal. Os caras estão correndo. Mas estão correndo para onde? Então, mas é isso que eu estou falando, Zé. Exatamente isso que eu falei. Aproveitar a espinha que já tinha ali. Ele podia ter mantido a espinha dorsal que os jogadores estavam acostumados e dentro dessa espinha, você trabalhar ou com os mesmos caras tentando recuperá-los ou assim, amigão, espera um pouquinho que tem um outro aqui com o farol ligado para passar. Mas eu sou o fulano. Tá bom, você é o fulano, mas
agora a roda está girando. Então, mas né? E aí você trabalha... É o que você falou 5 minutos atrás. Você falou que tinha que ter a cobrança para esses caras saírem da zona de conforto. Se você tem a cobrança em cima desses caras que estavam acostumados a jogar, fatalmente, esses meninos que estão batendo na porta, as oportunidades seriam difíceis, porque se você pega esses caras jogando do jeito que tá jogando, você não tem como tirar Bruno, você não tem como tirar Everton, você não tem como tirar Gabigol. Mas isso que a questão é que eles não estão jogando. É isso que eu tô falando. A cobrança é você mostrar para eles que tem um farol ligado aqui, amigão. É o seguinte, ó, vamos... É a história do maçarico, que você brincou. Acendi o maçarico, vambora. Mas é o que eu tô dizendo, se você cobra os caras vão jogar o nível que eles estavam jogando antes. E aí você não tira eles do time. Aí você não tem como tirar esses caras do time, porque se tá faltando, e é uma coisa que nós estamos falando o tempo todo, desde a final lá que a gente já discutiu... Mas se eles jogarem do nível que eles jogam, é maravilhoso pro Flamengo. Então, por isso que eu tô dizendo, se você tem a cobrança, que é o que nós sempre falamos... Você não precisa mexer mais nada. Você não precisa mexer mais nada, porque você vai mexer num time que, porra... A gente tá entrando mesmo. Não, isso pode, isso tá liberado. Fica tranquilo. É vírgula no Rio de Janeiro. É isso. Deixa eu ir pro Rio de Janeiro para ouvir o Marcos Braz e o Spindel, que conversaram com o Pedro Henrique Torre sobre esse grupo da Libertadores, sobre como o Flamengo está se preparando. Vamos ver se ele fala alguma coisa também desse trabalho do Paulo Souza que a gente está comentando aqui. Eu acho que está de bom tamanho, né? A gente, dentro do que é Libertadores, tem uma logística, não vou falar tranquila, mas acessível em relação aos times que foram sorteados com a gente. Então, eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom para o Flamengo, foi razoável e agora ver como é que vai ser isso. Vai ser muito importante o encaixe dos jogos com os times que a gente vai jogar aqui do Campeonato Brasileiro. Eu acho um fator importante foi a gente ter fugido da altitude e Libertadores, de novo, é uma competição que você não pode escolher adversário, tem que estar com a mentalidade muito forte. E a outra questão é o calendário brasileiro, que tem uma quantidade, uma sequência de jogos enorme. A gente conversa bastante, ele tem a ideia muito clara de por que é tão importante, além das questões de competitividade, subir o nível do elenco como um todo, de ter todo mundo sempre à disposição para poder enfrentar esse calendário tão duro. Não, a gente ainda continua na busca de fortalecer a equipe, de deixar com a maior musculatura possível em relação a essa longa temporada que nós iremos ter, que não é só Libertadores, né? Nós temos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, a nossa preocupação agora é um pouquinho maior em relação ao dia 2, mas teremos oportunidade de outras janelas também aí, para que na sequência do campeonato a gente possa nos reforçar. Mas dia 2 é um dia importante. Mas algo em vista aí já para sair até para o dia 2? Dá para passar alguma coisa? Em vista tem, mas não dá ainda para passar nada. Rapaz, aí, ó, o Flamengo ainda atrás de reforços, então, segundo o Braz. Agora, sabe o que eu acho curioso? Sabe o que eu acho engraçado? É que, assim, um grupo razoável, não deu para reclamar do grupo, a gente vai fazer aquele adendo do calendário, mas o calendário, aí é para todo mundo, né, Zinho? Sem dúvida. O Flamengo tem um calendário recheado pela grandeza e pelos resultados que ele obtém. Ele está na Libertadores porque o Flamengo briga por todos os títulos. Falando do Flamengo, falando do Palmeiras. São os que reclamam, né? Sim. Mas, assim, o elenco que eles estão formando, esses clubes, e aí a gente está falando especificamente do Flamengo, é para suportar isso. A gente olhar para o elenco do Flamengo e não é um elenco para entrar forte em todas essas competições. Quando tiver Copa do Brasil, não vai ter Libertadores. Assim, eu já joguei, na minha época lá, eu não gosto de ficar lembrando, parece que é saudosismo. Não, mas a gente gosta. Mas, assim, de jogar terça, quinta e domingo. Sim, ou você não jogou? Aí é diferente. Era aquela B12zinha. Agora, cara, você jogar jogo. Quarta, você jogar meio de semana e final de semana, com a estrutura que esses clubes têm, com a ciência como entrou no futebol, com uma possibilidade que é só ser atleta profissional. É só se cuidar. Se o cara se cuidar hoje, ele usufruir do que o clube oferece, quarta e domingo, suporta. Por que será? Suporta. Ezinho, uma pergunta para você. Porque os outros também vão jogar, desculpa, Zé. Os outros também vão jogar. O Flamengo vai jogar 4 domingo e o Corinthians vai ficar descansando para pegar ele no domingo. Não vai. Vai jogar também. O Palmeiras vai jogar, o Atlético.
Então, assim, fica uma coisa assim, que o calendário... É o seguinte, a temporada toda, você jogando sempre quarto, domingo, chega lá no final, a probabilidade de ter contusão, tem problema de cartão, e isso acontece. Agora, o elenco que o Flamengo tem, se não for o melhor, tá entre os 3 melhores sul-americanos, não estou falando só do Brasil.